Como a reabilitação é feita atualmente? Quais são as principais propostas, né, que são reorganizadas, reajustadas dentro do processo convencional que as pessoas querem tratar a lesão? Primeiro, quando alguém se machuca, ela tende a querer auto se medicar, né, assim? Ela não pro ela não procura o especialista ou vai a a a ao o pronto-socorro, enfim, porque nós estamos falando realmente de uma lesão, né, que danifica o tecido, que danifica a estrutura. E dentro dessa proposta, quando se tem uma lesão, algo está errado relacionado ao movimento quando você vai buscar ou vai para a sala de musculação. Não tem um tempo que a pessoa espera para poder retornar às atividades. E principalmente, negligencia o profissional, no caso o ortopedista, negligencia o fisioterapeuta e negligencia uma reprogramação de treinamento para poder fazer todo o processo de readaptação e fazer com que aquela lesão ela não tenha lesões recorrentes, não venha acontecer outras lesões naquela região. Porque o mais fácil é colocar o gelo, é tomar um analgésico, tomar um anti-inflamatório e achar que já está tudo bem e voltar para a sala de musculação ou aquelas pessoas que são sedentárias e jogar o seu futebol no final de semana e principalmente as pessoas que gostam de correr, que é um esporte de fácil acesso, né, a corrida. Porque o que nós enxergamos e tem no nosso dia a dia são pessoas que gostam de correr, se machucam na própria corrida, em menos de uma semana já está apto a voltar para a corrida e está tudo normal. Mas outra, outra questão aí relacionada com como é que a reabilitação é feita atualmente, né? A teoria do tudão, né? Como o professor Gustavo fala. Então, tudo é feito, mas os processos paulatinamente não são feitos. Os principais não são feitos, mas a teoria do tudão ela é feita, né? É o que vocês falaram aqui agora, né? É só colocar o gelo em cima da parte que está lesionada, fazer aquela fisioterapia mais convencional e achar que já está tudo bem, retornar ao esporte de maneira segura, é o que nós enxergamos na prática, né? É, é colocar ultrassom, o laser, a bolsa de gelo. E o que nós enxergamos muito na academia é essa figura aqui, ó. Vocês estão enxergando essa figura? Aqui, ó, em cima. Esses alongamentos aqui, ó, que é deitar, colocar aquela faixa e puxar. Então, eu estou dando pontos e características aqui, gente, que como é que a reabilitação é feita? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque o trabalho do fisioterapeuta em si, ele integra o trabalho do profissional de educação física para poder dar continuidade e fazer com que o cliente, o paciente, ele tenha desenvolvimento dentro desse processo de reabilitação e de reprogramação de treinamento dentro da sala de musculação. Então, eu também enxergo muitas pessoas fazendo isso dentro da academia, colocando essa plataforma aqui, ó, que vocês estão vendo, inflável, que é o disco, e pisar em cima. Mas trazendo esse ponto aqui que nós falamos em
aulas passadas sobre a fase de apoio e a fase de balanço, sobre a fase da marcha, o ciclo da marcha. Talvez o pé ele não seja treinado relacionado a algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, porque nós não treinamos o nosso pé da forma que ele merece tamanha atenção. Isso aí eu também já falei com vocês. E o pé ele é como uma base de performance e reabilitação para o nosso corpo. Não apenas quando nós passamos por uma lesão ou vamos passar por uma cirurgia ou já passou pela cirurgia. Então, o pé não pode ser tratado apenas nesses períodos que o corpo se lesionou, não. O pé tem que ser tratado semanalmente, diariamente, pelo fator tão importante que ele traz de demanda para o nosso corpo na fase de apoio e na fase de balanço dentro do ciclo da marcha. Nós temos que começar a enxergar isso. Claro, se você está com uma cliente recentemente, você até colocou, mostrou umas fotos. Depois eu quero que você compartilhe aí com os colegas no grupo, né, essa avaliação que você fez com a sua cliente, que há muitos anos e tempos, as pessoas se machucam porque não tratam o pé da devida forma que ele merece. Perfeito? Porque se há um core fraco do centro do corpo, com certeza a balda plantar do pé também está fraca. Mesmo alguns clientes, anatomicamente falando, ele ter a deficiência e a balda do pé hiperpronada ou hipersupinada. E essas musculaturas intrínsecas do pé, que não são ativadas, são hiperativadas, não funcionam no momento que esse pé ele entra na fase de apoio e principalmente quando faz esse apoio inicial para a fase de balanço, quando o pé, a perna fica acima, elevada, o pé ele não tem essa competência para poder absorver novamente na fase de apoio. Então, são situações que acontecem diariamente, eu estou trazendo aqui para poder a gente começar a raciocinar mais ainda. Nós temos que treinar esse raciocínio. Nós temos que entender todo esse processo da marcha, da fase de apoio, da fase de balanço, constantemente, de quais são as musculaturas que estão envolvidas, que não são apenas uma musculatura, são todo o complexo do corpo para fazer com que as musculaturas ela entrem num sinergismo muscular, a qual também nós já falamos sobre isso. Vou passar outro slide aqui para poder a gente ver como é que ainda é feito hoje. Isso aqui que eu estou falando para vocês, gente, não está um errado, não. Não está errado tratar desta forma, prestem bem atenção. Mas também não é só isso, não, para poder tratar e ter a reabilitação e o retreinamento correto. Solear é o principal propulsor na corrida. Mas como é que você quer trabalhar o solear? Estamos falando de corrida, treinando dessa forma, o solear. Faz sentido, gente? Por quê? Sei lá. Uhum. Perfeito, Emerson. Mas quando o cliente ou o paciente ele não tem competência para correr, quais são as estruturas que sobrecarregam? Mesmo você falando que na corrida já há essa ativação dessa musculatura. Porque nós sabemos que a
função, né, do solear é estabilizar, dar esse suporte na absorção de carga relacionada ao joelho. Mas quando o indivíduo não tem essa competência dessa musculatura, quais são as outras estruturas que sobrecarregam, né? Então nós temos que começar a virar essa chave para fazer com que a treinabilidade da marcha ela é diferente de exercícios convencionais. Porque para poder entrar dentro de uma performance funcional, exemplo, corrida, qual nós estamos vendo, como é que nós vamos dar suporte e performance ao nosso cliente, treinando apenas o nosso cliente em cadeias cinéticas relacionada às máquinas fechada, se nós queremos dar performance funcional ao cliente, sabendo que a corrida é um esporte altamente complexo. Então há uma mudança, não há? Relacionada a essas fases de transição de esportes, como treinar o cliente dentro do esporte e dar performance funcional a ele para dentro do esporte. Então não faz sentido nenhum o cliente que joga futebol, nós apenas treinar ele em máquinas. Não que as máquinas irão entrar, vão deixar de entrar dentro de uma programação de treinamento. Faz parte do programa de treinamento, mas não é apenas as máquinas. Olha o outro. Incompetência dos fibulares está associada à instabilidade do tornozelo. Na aula passada nós falamos sobre isso, não foi? Fibular longo, fibular curto. O fibular longo é essa musculatura que passa na região lateral do tornozelo. O fibular longo ele liga e se insere na cabeça do primeiro metatarso do dedão. E o fibular curto ele continua o processo lateral na região lateral do pé, tornozelo, e se insere no quinto metatarso. Então essas musculaturas solear e fibular têm um papel importantíssimo na fase de absorção da carga e instabilidade do tornozelo. Para fazer com que o tornozelo tenha estabilidade, para ter propulsão, força reativa, essa musculatura ela tem que estar ativada dentro do processo de mecanotransdução. Não esqueça, estrutura precede o movimento. Então nós estamos indo hoje bem a fundo dentro dessa proposta para fazer com que... Agora veja bem, quando você olha para essa imagem aqui, ó, incompetência dos fibulares está associada ao tornozelo. Como trabalhar os fibulares apenas com esses exercícios? Faz sentido ativar os fibulares, sabendo da importância dos fibulares relacionada à biomecânica da corrida. Aqui está em cadeia cinética aberta ou fechada? Esse pé. Cadeia cinética aberta. Por quê? Porque o pé não está em contato fechado com o solo. Então, para aquilo que a gente quer, que é entregar performance ao cliente, sabendo que o cliente ele passa a maioria do tempo caminhando e ele tem resposta à carga diariamente relacionada ao nível e aptidão física que ele está, então não faz sentido a gente devolver performance funcional ao nosso cliente treinando o cliente desta forma. Não faz sentido. Nós temos que encontrar outros meios e outras variações para levar o cliente a uma performance melhor. Veja bem, gente, não estou dizendo que isso aqui está errado, não. Mas nós precisamos melhorar mais ainda as variações dos exercícios para poder entregar uma performance mais imediata ao nosso
cliente. Pé plano pode ser causado pela fraqueza dos músculos do pé e aumenta o risco da fascite plantar. Lembra do artigo que nós falamos na semana passada, gente? Do peurônio longo. Pé plano pode ser causado pela fraqueza dos músculos do pé e aumenta o risco de fascite plantar. Sim ou não? Tem pé plano que tem a questão da estrutura anatômica, né? Mas será que o pé plano ele não pode ser treinado com todos os complexos e o sinergismo muscular que o corpo tem e desenvolver uma performance para fazer com que esse pé suporte tamanhas cargas relacionadas ao esporte que ele pratica? Sim ou não? Vamos para o outro aqui, ó. Pé plano pode ser causado pela fraqueza dos músculos do pé e aumenta o risco da fascite plantar. Isso aqui não é errado, mas nós podemos melhorar isso aqui, relacionado aos exercícios. Isso aqui pode entrar, Larissa, na situação da sua cliente, porque ela tem muito gatilho de dor, tem muito pico de dor relacionado a alguns pontos na parte plantar do pé. Mas isso aqui não pode permanecer por muito tempo, não. Tem que dar mais ênfase, mais variações e fazer com que esse estímulo relacionado aos músculos do pé diminua o risco de fascite plantar. Olha aqui novamente, ó, o neurocontrole. Veja a complexidade para poder chegar a um estímulo na musculatura. Tudo passa por onde, gente? Passa por aqui, ó. Tudo, tudo passa pelo cérebro. Foi a nossa primeira aula falando sobre os movimentos. Ponte, córtex, córtex frontal, córtex pré-frontal, cerebelo, ponte. Então tudo está ligado aqui em cima e tem os canais que passa pelo canal medular, que é construído pelo axônio. Então traga aqui novamente. Laminina é a proteína do axônio que faz os estímulos dentro da malha do canal medular, que manda os estímulos e as informações para fazer com que a musculatura tenha disparos e descargas elétricas, bombas bioquímicas para ter e acontecer os estímulos. E se o indivíduo ele não for treinado esses estímulos neurais, como é que isso acontece? A falta de coordenação motora. Vai haver falha mecânica, vai haver déficit de movimento. Ele não vai suportar a resistência muscular esquelética naquela região do corpo, naquela musculatura para poder ter um desenvolvimento. Então tudo começa dessa parte de cima, cérebro. Olha aqui novamente, ó, o pé subdividido aí nas suas regiões. Tendão, calcâneo, parte dessa visão posterior aqui, ó, tendão calcâneo posterior, o tornozelo nessa visão medial, tornozelo nessa visão anterior, fibular e tibial, e o pé com as suas divisões de retropé, mediopé e antepé. E aqui alguns artigos que eu coloquei até para vocês hoje. Pessoal, vamos
ficar nessa imagem aqui até o final. Eu quero que vocês fixem bem, olhar nessa imagem que vocês estão observando aí. Lê aí em cima aí o nome aí, por favor. Sinergismo muscular. Eu quero que vocês gravem bem essa palavra e vivam com ela, inculquem ela na cabeça. E a partir de hoje não esqueça mais nunca dessa palavra. Sinergismo muscular. Então, todas as nossas reprogramações de treinamento, toda nossa prescrição de treino, ela é voltada às análises da biomecânica funcional relacionada ao sinergismo muscular. Gravou aí? Escrevam isso, gente. Toda a nossa prescrição de treinamento e reprogramação de treinamento, ela é relacionado à biomecânica funcional direcionado a sinergismo muscular. Por quê? Porque se nós formos olhar para o nosso corpo, é a mesma coisa que estar olhando para uma orquestra. É ou não é? Faz sentido? Porque o corpo ele não funciona isoladamente um membro para poder determinar uma função. Não. O corpo ele funciona de forma integrada. Mesmo aquele local tendo o déficit, o desalinhamento, a fraqueza, mas as outras regiões do corpo estão trabalhando por ela. É fantástico isso, né, gente? Porque mesmo, Larissa, sua cliente com a fascite plantar, sentindo gatilho de dor, cascata de dor, dificuldade de caminhar, mas mesmo assim ela está caminhando, não está? Mesmo assim ela não vai para academia, mesmo assim ela não agacha, faz a fundo, às vezes quer correr, realiza as atividades físicas da vida diária. Às vezes até esquece que tem dor, que tem fascite e vai viver. O corpo é perfeito. Mas a nossa função é o quê? Identificar e solucionar. Então, eu quero que vocês vejam bem, mentalizem bem essa imagem, porque você é esse cara bem aqui, ó, que está aqui de frente para a orquestra. Tá vendo ele aí na imagem? O cara de frente? Que é o maestro. Então, vocês são o maestro. Para reorganizar, reestruturar e dar os comandos, identificar quais são os pontos relacionados à cascata, à causa dessa lesão e fazer levantamentos diagnósticos e prognósticos e dar o resultado e a performance funcional que o cliente precisa. E se eu for passar bem aqui, ó, veja que interessante essa outra imagem. Estão vendo o esqueleto aí? Esse esqueleto ele é uma imagem real, né, de uma cliente que está apresentou lá para a gente e é uma avaliação em 3D de um software onde o cliente fica em um espaço de um quarto metro quadrado com diversas câmeras
em diversos pontos ligados ao corpo e as câmeras vão captando essas imagens em tempo real para fazer com que essa avaliação ela traga um resultado e minimize os riscos de lesões e traga um resultado relacionado a essas deficiências. Mas aqui a gente já pode observar que o corpo ele se movimenta de forma integrada, mesmo ele com lesão. O corpo ele trabalha normal, ele se movimenta normal, ele se estimula normal, os estímulos são normais, mesmo com lesão. Seja um tornozelo que tem incompetência de resposta à carga, de absorção da carga, de propulsão da carga, seja um joelho que seja inflexo, ele não faz a flexão correta para poder ter a fase de entrada novamente, essa fase de apoio. Seja um quadril que não tem competência para fazer a flexão de quadril na hora da fase de balanço dessa perna. Seja um tronco que desaba antes, porque as musculaturas intrínsecas do core não têm competência para poder ter essa estabilidade. Seja essa musculatura do complexo do glúteo que não tem competência para fazer a extensão do quadril. Então são diversas situações, mas mesmo assim, se o corpo tiver ainda deficiente, a orquestra ainda funciona. E isso, gente, eu quero mostrar para vocês que isso é o sinergismo muscular. Resumindo, o que é o sinergismo muscular daquilo que eu falei agora? Digam aí. Bora, gente, participar. Eu fico estimulando vocês porque a mensagem ela tem que ser captada. Eu fico puxando aí de vocês para isso mesmo. Vamos lá, Edson, vamos lá, Larissa. Em curso é que a gente fica um pouquinho meio. Mas aqui não, a gente tem, aqui tem que se soltar. Vamos lá, Larissa. Hum, hum, entendi. Exatamente. Boa noite, Edson. Eu tô. Perfeito, eu tô gravando a aula também, eu vou mandar aí. Mas quinta-feira a gente vai entrar mais a fundo novamente nessa mesma proposta aqui, porque essa aula aqui ela é a base de tudo. Nós temos que entender isso aqui profundamente, voltar de novo, olhar de novo, buscar de novo, porque sempre vai aparecer uma dúvida em relação a isso. Nós estamos falando aqui do sinergismo muscular, né? A importância do sinergismo muscular, o que é o sinergismo muscular. E trouxemos aqui até essa imagem, esse material está aí no grupo, passei para vocês, é um material ouro, que mesmo com o sinergismo muscular funcionando, que quebre alguma corrente, alguma catraca, mas tem que ter um maestro para poder corrigir. Não é assim? Porque se não tiver esse maestro, gente, essa corda ela pode arrebentar, aí sim, essas catracas ela pode parar. E nós sabe que ela pode até demorar, mas tem uma hora que ela vai arrebentar de uma vez. Aí vai parar.
E quando para, nós já sabemos, é cirurgia. Tem que fazer a cirurgia. Tem que fazer os reparos, né? Tem que fazer a ligação novamente daquilo que foi rompido. Tem que acoplar novamente para fazer com que esse sinergismo e essa orquestra ela volte a funcionar de maneira correta. Mas para isso tem que ter um maestro, tem que ter um olhar clínico, tem que estar observando e fazer com que essas engrenagens ela retornem a funcionar mesmo com tamanho de dificuldade. Mas eu quero que vocês observem aí, eu acho que alguém já está, vocês já estão acompanhando aí nos slides. Veja bem, ó, nem sempre a região acometida é a vilã. E muitas vezes ela é a vítima. Então lembra daquelas lesões que as pessoas, tá doendo meu joelho, tá doendo minha coluna, tá doendo minha lombar, tá doendo meu ombro. É assim, né, que a gente escuta? Mas no tratamento convencional de reprogramação de treino, pré e pós-lesão, por aí que a gente enxerga, eu vejo muita gente querendo tratar só a dor, o local específico. E a causa? Está vindo de onde essa causa? Aí nós voltamos para a nossa primeira aula. Investigar, avaliar, diagnóstico, prognóstico, reorganizar tudo novamente. No outro dia fazer a mesma avaliação para ver se teve um desenvolvimento naqueles pequenos estímulos que nós fizemos na avaliação anterior. Porque o nosso corpo ele funciona o seguinte, tem dia que ele está aqui, ó, bem organizado, mas tem dia que ele está aqui, ó, todo moído. Nós temos as faces musculares, né, gente? Nós sabemos que essas teias, essas faces, tem dia que ela estica e tem dia que ela está toda comprimida. Então, imagine só, todo dia a gente pegar o nosso cliente e dar só pancada nele. Como é que esse cliente vai ficar? Vai ter uma hora que esse sinergismo muscular não vai funcionar mais. Porque mesmo nós sabendo que há um local arrebentado, as engrenagens elas continuam a funcionar. Elas continuam. Porque o corpo é muito inteligente. Ele tem autodefesa para tudo. Mas nós aprendemos que a região acometida, ela sempre é o local ou a causa. Nós nunca imaginamos que ali é apenas a vítima. E nós não procuramos saber quem é que está causando isso. Nós temos que fazer a investigação. Então, precisamos utilizar exercícios funcionais. Observa bem essa imagem que está aí, ó. Esse quadril na tela para vocês, esse quadril está numa visão posterior. Dá para ver o pé aí levantado? Não é assim? Posição posterior. O pé esquerdo está na fase de apoio, apoio completo, o pé no chão. Mas se vocês observar bem do lado direito, esse quadril ele tem um tilt pélvico. Tem ou não tem? Você dá uma observada leve aí. Então, se esse quadril ele tem um tilt pélvico para o lado direito, desabamento, vamos entender o seguinte: esse pé direito, quando ele entrar na fase de apoio, resposta à carga, para fazer com que esse quadril, que já está com tilt pélvico desabado, qual é a competência muscular para fazer com que esse impacto
pé no chão, nem sofra o pé que tem a competência da absorção de carga e principalmente esse quadril que já está desabado, para não aumentar a força de impacto femoroacetabular relacionado ao CAMI, que é o que? O CAMI é o osso do quadril que vocês estão vendo aí, do quadril não, do fêmur, que é acoplado no quadril, côncavo e convexo, que faz isso, ó. Ó. Então, essa pancada, se não tem musculatura competente, quem é que sofre o quadril? Então, veja, gente, como tudo vai se reorganizando quando a gente vai vendo uma imagem dessa. Agora, imagine só um corredor fazendo isso várias vezes sem ter competência de musculatura e de absorção de carga. Ele nunca treinou a marcha dele, porque a marcha ela tem que ser treinada. O treinamento de marcha é diferente de exercícios que nós enxergamos convencionais. E quando nós falamos de marcha, não é só a marcha do corredor, não, porque um indivíduo que tem o arco plantado do pé e não tem força para absorver a carga, um indivíduo sedentário, o quadril dele também sofre. Ele não precisa ser um corredor, não, porque a musculatura dele não tem competência e não tem sinergismo muscular para fazer com que esse movimento de fase de apoio, de fase de balanço, de resposta à carga do ciclo da marcha, e se as musculaturas não tiverem os sinergismos ativadas e treinadas, as estruturas sofrem. Então veja como o quebra-cabeça ele vai sendo montado e nós temos que enxergar além da sala de musculação. Eu coloquei para vocês ontem o resultado de uma ressonância, não foi? Bem rápido, falando sobre a questão, resumindo, impacto femoroacetabular, tipo CAMI, esse impacto. Trazer aqui outra visão. Olha só lá o final da imagem. Mais ainda, de inversão. Olha lá o desabamento do pé direito. Voltar de novo à imagem. Pé esquerdo. Olha como é que o pé direito entra no chão. Olha o desabamento. Agora imagine só, se a musculatura não tiver o complexo do glúteo, os iscos tibiais, os fibulares longos, o fibular longo e o fibular curto, essa musculatura que trabalha a estabilidade do pé. Então não é apenas treinar uma musculatura, é treinar o complexo do corpo relacionado às estruturas e fazer com que essas musculaturas entrem no sinergismo muscular dentro de um movimento. Olha lá novamente. Inversão e eversão. Agora, olha bem o tornozelo. Hiperpronado. O tornozelo hiperprona e um pouquinho a pelve, o quadril, ele dá uma alinhada. Mas desabou aonde? No tornozelo. Vamos lá. Essa novamente. Em eversão. A retirada do pé em inversão. Qual a velocidade de eversão excessiva na resposta à carga? Olha como o pé direito
a região direita dele é totalmente comprometida. Então, pessoal, só para poder mexer um pouco com a gente, com essa nossa questão, eu coloquei dois artigos aí mais cedo, coloquei alguns exercícios também mais cedo aí para poder a gente entender que essa nossa prescrição ela é fantástica, gente. A nossa maestria a partir de ontem dentro da sala de musculação, ela é diferenciada. Emerson, no início eu perguntei a José Hermes e a Larissa, né? De sábado para cá, o que foi que já mudou? O que foi que você já fez diferente dentro da sala de musculação? Qual foi aquele impacto relacionado àquela prática que já trouxe para a sua prática agora diária durante esses dias? O que é que você já nota diferente quando você chega dentro da academia, que vê algumas pessoas fazendo alguns movimentos, que você já enxerga outra visão, outro processo relacionado à prescrição clínica da prescrição convencional? Então, vou deixar esses pequenos minutos aqui para poder a gente falar sobre isso. Vamos lá, gente? Se o link aqui fechar aqui, nós vamos para o WhatsApp e termina no WhatsApp mesmo, videochamada, viu? Se o vídeo fechar aqui no link.